Bom, eu sou a Marilena, dona desse pedacinho do céu aqui. E já aconteceu o primeiro curso de água aqui que eles estão vendo para fazer com que a água fique aqui no meu terreno, não saia. Então fizeram umas barragens, agora hoje eles vão estudar lá em cima, na nascente. Daí vão ver minha captação de água de chuva, vão melhorar, e meu poço artesiano também. E daí vai começar agora esse curso. Então Tá o trabalho chegando aí. hoje aqui vai ser isso, né, Marilena? Vai. Daí ele vai fazer uma fala agora de manhã, explicar o que vai fazer, e depois vão lá para a nascente ver. E depois volta e faz o resto. O que der para fazer no dia não vai ser feito. Faz. Aí eles fazem o orçamento hoje de tudo que vai precisar de material e tudo. Aí com certeza tem um próximo curso. Daí eles vêm e executam o que Então foi não vai terminar hoje, né? analisado. Vai voltar, Não, né? hoje vai fazer uma análise só do que vai ser feito. Daí no próximo curso. Aqui para quem chegou, né? Enquanto isso a gente vai começar, a gente está só esperando o pessoal de São Paulo chegar para começar. Então, bora lá para o nosso terceiro encontro do nosso curso de gestão das águas na propriedade. Temos gente diferente hoje aqui presente, né, também. Então a gente vai fazer uma apresentação bem rapidinha, nome, de onde só pra gente também saber, né, quem são as pessoas aqui. O encontro de hoje, o tema é captação das águas, né? Então Fefa, Renato, aí da equipe da Fluxus, vai conduzir o dia de hoje. A gente tem uma parte da manhã que nós vamos fazer uma caminhada. Na sequência a gente já vai trabalhar aqui com a nossa parte prática, né? Mão nos canos hoje, né? Eu posso te ajudar também? Claro, lógico. Você veio aqui para fazer o quê? Para ajudar. Então eu sou a Daniela, né? Sou da equipe da Carui, na parceria com a ABD, né? Pelo projeto Conexão, a gente está realizando mais essa atividade aqui, né? A dona Agostinha vai estar com a gente hoje o dia. A Maria Helena pediu para que ela viesse para gravar a atividade aqui no sítio dela. Ela tem uma página no YouTube, então isso também vai ficar disponível lá, até para a gente poder também depois ter acesso e poder acompanhar. Então, obrigada também aí pela senhora que tá Obrigado aqui. vocês. E podemos começar aqui? Uma apresentação, nome e de onde só pra gente rodar aqui. Oi, gente, meu nome é Ana Carolina, pode me chamar de Caru, eu sou de São Paulo, capital. Eu sou a Alqueita, faço parte da equipe da ABD, a Carui, e estou aqui participando junto. Eu sou Marcelo, da ABD, também trabalho no projeto Conexão. Luiz, eu moro aqui em São Luís e tenho um sítio no São Roque. Edu Lagoinha. Eu sou a Cris de Lagoinha também. Pereira Júnior, Natividade da Serra. Pedro Centeno, Lagoinha. César, Lagoinha. José de Oliveira, de São Luís, Paraitiga. Laércio, sou de Taubaté. Eu sou Júlia, sou de Guaratinguetá, mas moro em São Paulo, capital. Sou Ronaldo, sou de Taubaté. Alexandre, sou de Catuçaba. Eu sou o Ricardo, eu moro em Tremembé e tenho um sítio aqui em Capitão. Eu sou Fernando, da Fluxus Fefa, vim dar o curso aqui hoje. Oi, eu sou o Renato, da Fluxus também. Acho que ficou aquele pessoal de trás, né? Aqui já passei, né? falta você, peraí. Já passei. Opa, pelo amor. Então, acho que é só ele aqui. Meu nome é Everson, eu sou... Tô com um pé em São Luís e outro em Guarulhos, por enquanto. Tá bom. Sem graça. Eu sou Sebastião, moro no Barreiro da Zoinha, na Natividade da Serra. Aquela menina não vai participar também? Não, né? Não. Ah, tá. Ficou alguém aí, gente? Que eu não passei? Então tá. Botou aqui, ó. Botou o Gil aqui, ó. Ah, o Gil! Nossa, desculpa, Gil. Fala o seu nome e diz onde você é. Eu sou o Gil, Luísio Paulo. É o mascote. Então hoje nós vamos falar de abastecimento, né?
Então, de novo, o sítio da Maria Helena, a gente mapeou como um lugar muito interessante para fazer isso, porque ela usa a água da nascente, então tem uma captação de nascente, que é o que nós vamos fazer. Agora vamos uma caminhada até ver essa captação de nascente. Ela tem água do poço caipira, né? E ela tem uma cisterna montada de uma maneira ainda rudimentar, e a nossa oficina vai ser depois do almoço, mão na massa, vai ser a gente dar um trato nela. Fazer, pra gente entender como é que, com esse princípio de reservação de água, qual é a maneira de fazer, porque não importa o tamanho, o funcionamento da reservação, da captação, é sempre o mesmo, né? Então, estamos aqui de novo aqui no sítio Maria Helena, agradecer para a gente poder fazer um dia. Então, a ideia é agora, vamos caminhar, vamos ver a nascente, voltamos, passamos no poço, voltamos, olhamos um pouco os slides, uma coisa mais teórica, assim, né? Dar um apanhado, e à tarde a gente faz essa melhoria aqui na cisterna da Maria Helena, tá bom? Então agora assim, quem não tiver de bota, põe bota, né? E vamos assim, nos encaminhando, que a Maria Helena vai levar até a porteira que é da propriedade do vizinho, tá bom? Então bora lá. Vamos caminhar, gente. Mas os dois são um tipo de poço mais profundo que pega às vezes uma camada de água que ela não é uma camada superficial, né? Porque o solo ele vai dividindo em camadas, que nem a gente falou que faz essa captação no Caxambu, a formação do solo natural também ele vai fazendo em camadas, e às vezes forma uma camada aqui que ela é praticamente impermeável, né? Então ela está separando uma água superficial de uma água profunda. Essa água que está aqui pro fundo nem é uma água local, às vezes ela está vindo de muito longe. A gente fala que é um aquífero que tem a recarga dele pode ser uma área muito distante daqui, né? E aí vai formando aquíferos embaixo, né? São camadas de solo, às vezes um está sobreposto ao outro, né? Então aqui pode ser um aquífero, aí você tem outra camada impermeável aqui embaixo, tem outro aquífero, e aí esses poços profundos vão captar lá nesses aquíferos subterrâneos que às vezes está 100, 200, 300 metros de profundidade, né? E que a gente falou lá, vocês lembram que é essa coisa, o tempo de recarga de um aquífero desse, talvez não seja a nossa, não seja 2, 3 gerações, não chegue água lá embaixo. É muito lento. Né? Quer dizer, então você tirar essa água desse lugar, quer dizer, a qualidade da água geralmente é incrível, você tem o volume, a constância, mas é isso, você imaginar em regiões urbanas, o estado de São Paulo é cheio disso, a partir do interior, né? Às vezes 50%, 60% de um abastecimento de uma cidade são feitos de aquíferos profundos. Então, ou seja, é uma coisa que você só tira, que você não tem como recarregar. Não tem como. Você não tem controle do recarregamento. Você não sabe nem onde onde são as cabeceiras disso, de que forma está sendo chegado, porque são camadas impermeáveis de rocha. Sabe lá qual é o caminho que a água encontrou para chegar nesses lugares. Então, as opções sempre mais superficiais são aonde a gente prefere. Quer dizer, o Poço Caipira é incrível. O Poço Cacimba, né? Você tem um semi-artesiano, vai dar 30, 40, 50. Melhor, pior, mas melhor. Passou disso, pior, sempre pior. Então, quer dizer, tentar buscar fontes que de fato sejam renováveis. Que a gente tenha mais controle sobre a maneira dela se recompor. O poço profundo é isso, a gente vai entender como uma opção, mas é a última opção. O cenário realmente você vai avaliando todas as outras opções, se essa for a única opção viável ou disponível, a gente vai ser adotado, mas devido a essa questão de a recarga ser muito lenta, a gente tende a achar que é um último recurso mesmo. Né? É caríssimo, né? Fora o custo. Fora o custo. O artesiano tem normas, autorizações? Sim. Dependendo da vazão, você tem que falar, depende do estado que você está também. Aqui no estado tem a CETESB e o DAE, né? Que você tem que pedir uma autorização. Se for uma vazão baixa, ele só comunica para ele só cadastrar o seu poço lá, que é chamado de dispensa de outorga, né? Mas se for uma vazão mais alta, aí você tem que fazer uma autorização de outorga, pagar uma taxinha. Atualmente o pessoal tem feito esses loteamentos clandestinos, né? E o que mais se faz é isso daí, né? Cada um quer fazer o seu. Se usa no processo de mineração, às vezes é gigantesco. E depois que eu descobri que os minerodutos, que o veículo de jogar o ferro da serra
de Minas Gerais até o Porto em Vitória é um minério-duto, que o veículo, você joga o ferro, né, moído em água, o veículo é água. Estão tirando uma coisa ruim. Então, quer dizer, o que você está vendo é que em volta, embora seja florestado, você tem uma zona de mineração, a água está secando num raio gigantesco. Então, quer dizer, é isso. Quer dizer, o condomínio você fala, a agressividade perto de uma atividade dessa é quase ridículo. Mas o impacto ele é exponencial. Eu só retomar uma questão. Na pergunta anterior, vocês falam do filtro. Qual é vamos dizer, falar em filtro ideal, qual seria a altura recomendada para que você colocasse essas camadas aí? Tem alguma coisa? E, por exemplo, tá na faixa de uns 40, 50 centímetros, aí você vai em faixa de 10, 15, por aí, assim, essas outras camadas de sustentação, né? Que essa camada principal, que é uma camada que vai armazenar a água, ela tem que ser maior, né? Essa de um material, uma brita mais grossa, de um seixo, pelo menos uns 50 centímetros aqui, né? Porque ela vai cobrir toda a tubulação de drenagem, né? Então, no mínimo, uns 50 centímetros. Qual aquela do desenho? A do torso horizontal? Isso. Não, agora não sei como. O desenho mesmo. Sim, esse aqui. Esse aqui. Não ficou claro para mim, quando você faz aqueles furos no cano, você põe um outro cano. Uma camisa por fora. E como que a água entra nessa camisa? Você está vendo? Não, porque você A boca dessa camisa é aberta. É um cano aberto aqui. Então você chegou aqui, você chegou no lençol, na camada onde tem água. Então ele está entrando pelo... Isso, mas isso aí é passivo de entupimento. Porque você pode ter raízes, pode ter alguma outra coisa. Eu estou te perguntando porque eu já tive esse problema. De a raiz entrar... Desse tipo de poço? Não era nesse tipo, era só furado. Então, na verdade, assim, o que eu vi, quando você chega num lençol, que é você acaba chegando numa área que é enclausurada de água, quer dizer, onde ali a água não tem areia. É só sol mesmo. Né? Você rompeu ali, então na hora que ele fez, você encontrou o ponto e começou a jorrar água, ela já lavou esse cano, aí você coloca essa mangueira perfurada por dentro. Tem essa função até de proteger de raiz mesmo também. Porque só o solo não vai A entupir. camisa não é drenada naquele caso ali. É o cano que está indo dentro, ele tem alguns drenos. A camisa, o cano é íntegro. Só o fundo dela que é aberto. Diferente Mas do se eu não cheguei até o lençol? Não, então, aí você falou que essa é uma coisa de sensibilidade do cara que está perfurando, porque na hora que ele está perfurando, ele vai falar, bom, agora cheguei. Tem camadas duras, mais mole, mais duras. Mas quando vira a água, aí ele... Pois o problema é que a água vem, se você já estiver cavando, porque mesmo você não chegando no lençol freático, a gente viu isso na experiência própria lá, ela já verte, e aí já sai a água. E aí você não sabe se já chegou no lençol. Não, mas no processo de perfuração, a gente sente isso daí, a gente vai passando as camadas, inicialmente é duro no começo, aí depois ela vai amolecendo, dá de amolecer, daqui a pouco fica dura de novo. Aí a gente sente que tem areia às vezes, e chega um momento que vai ficar igual ele falou, que vai tá mole lá no final. Esse é o local que está Eu não vi ninguém fazer nenhum tipo de proteção nessa entrada. Tipo como se fosse uma peneira, alguma coisa. Confiando que, na verdade, não é para você ter um fluxo de água. Se você chegar no lençol, concordo contigo. Mas se você não chegar, você tem problema. Tem que ter esse cuidado. Lá no meu sítio, eu fiz um furo desse daí, justamente, ele está com 9 metros. Ele é um pouquinho inclinado, ele não está horizontal não. Então, ele está você vê que é ascendente, quase né? 45 graus. Tá. Assim. Então, quando a gente fez, eu ajudei manualmente a perfurar, foi na mão, com um equipamento lá que vai socando e furando, e a água com pressão, com a bomba jogando para trazer as areias de terra, né? Então, a gente vai passando fases, e chega um momento que a gente vê que amoleceu bastante e a vazão de água também começou a aumentar. Né? Além da que já existia da mina. E no 45 essa ponta vai estar com 10 metros mais ou menos de profundidade. Não, deu 40. Lá na ponta. Não, deu 9 metros assim de extensão. Você não fez nem furo no cano.
No caso, o cano está drenado numa parte de uns 2 metros no final só. Justamente para não pegar a raiz. Beleza. Aqui alguns exemplos de poço raso, caipira, né? Esse aqui de tijolinho, né? Então o tijolinho ele não tem, não é impermeabilizado, né? Não tem argamassa entre os vãos do tijolinho, a água entra entre esses vãos, né? Ou esse tipo que nem a gente tem aqui, que são anéis pré-moldados de concreto, né? E aí aqui tem uns anéis que eles são todo fechados no entorno e tem alguns que são todo furadinho, né? Tem aqui, ela tem só 1 metro que é de anel furado, que é por onde entra a água de fato, né? Então são uns 15 anéis, mas uns 13 anéis são fechados, aí só os 2 de baixo são perfurados e a água entra, né? Ele vai empilhando um anel em cima do outro até que chega onde a gente quer, né? E aqui os tipos de poço profundo, poço tubular, que são conhecidos, né? Que às vezes vai uma máquina, precisa de uma máquina que pode chegar a isso, 100, 200 metros, né? É uma broca furando, tirando o solo, depois desce com uma tubulação e vai captar de lá de baixo, né? Aqui a gente vê, por exemplo, às vezes o aquífero ele é uma rocha também, né? Então às vezes o que vem para o poço são de veios da rocha, né? De fraturas na rocha que vão alimentar o poço, né? Esse aqui, por exemplo. Tem veios vindo e caindo dentro do poço, né? É um poço tubular que chama de profundo, né? E aqui a gente já vai para a água da chuva, né? Captação principalmente para uso, né? E potável, uso mais nobre, a gente considera a captação só de água de telhado, né? Que é uma água que não tem piso, não tem pessoa pisando, animal, uso de produto químico, né? Então a água da chuva de maior qualidade é a do telhado, né? Aí começando aqui de cima para baixo do sistema, né? Ele passa no telhado, vai para a calha, para os condutores. Aí antes de entrar na cisterna a gente pode pensar em sistemas de pré-tratamento ou pré-filtragem, né? Aqui tem um sisteminha de descarte da primeira água. Às vezes a gente tem também um sistema de filtro, né? Que é o que a gente vai fazer aqui, né? Antes de entrar na cisterna, para proteger de entrada de galho, de folha, de inseto, de qualquer animal, de entrar na cisterna, né? Então a gente garante a entrada de água da melhor qualidade dentro da cisterna. Aí vai cair a água na cisterna. A gente caindo aqui, a gente sempre orienta ter um freio d'água, que a gente fala, que pode ser só 2 joelhos de 90 graus, um vira para baixo, o outro já vira para cima, para fazer esse processo de que a água vem e vira para cima. Assim ela não fica, todo o sedimentozinho que vai depositando no fundo do reservatório não vai sendo revolvido, né? Então a água que depois vai ser utilizada, ela não tá com menos sólidos, porque ele vai sedimentando aqui no fundo, né? E aí, para captar essa água, por exemplo, no caso aqui que tem bomba, a gente capta ela também da superfície, né? A gente usa uma mangueira com uma boia na ponta, né? Um filtro flutuante que a gente fala, que ela vai succionar da superfície, né? Também pegando mais longe dos sedimentos que estão depositados no fundo, né? Aí ela vai pegar essa água, bombear e jogar para os usos, ou aqui no caso está jogando para uma caixa d'água superior que depois abastece por gravidade todos os usos, né? Aqui tem 2 caixas d'água, né? Uma que seria uma caixa potável que vai para chuveiro, para pia, e outra d'água da chuva que no caso estaria sendo usado para não potável, está indo para descarga, para lavagem de máquina, lavar roupa, né? E rega. Mas assim, você pode notar assim que, de novo, né, na ideia da captação da água de chuva, quando vai praticar a cisterna, tentar diminuir a velocidade. Os princípios de captação e manejo de água, eles estão sempre os mesmos. A maneira de fazer e o contexto que você está fazendo esse manejo de água, seja na captação de água, seja no manejo na paisagem, seja no esgoto, seja no direcionamento do esgoto, é a mesma. Então, vamos tentar trabalhar com diminuição de velocidade e rapidez com que essa água chegue. Então é isso. Tem o freio d'água, a gente faz. E aí também, uma vez, aí uma cisterna também está cheia, tem um excedente. Uma hora que está chovendo, encheu essa cisterna. A partir desse momento, essa água vai para onde? Como é que você vai lidar com o excedente dela? Aí ela está voltando para a oficina anterior. Ela já está de novo de volta à paisagem. Eu guardei um pouco, uma técnica, e depois agora eu vou ter que devolver ela para a paisagem. De que forma que eu vou fazer, depois é o meu contexto. Renato, direto do telhado para a caixa d'água, mesmo que fosse só para descarga ou lavar chão, essas coisas, não é aconselhável. Não. Em vez de jogar, tipo, eu estou jogando lá embaixo na cisterna e bombeando de volta para a caixa d'água.
É isso. Eu poderia já jogar para uma caixa d'água Direto, lá em cima? Pode lá em cima? entupir as mãos. Você podia se captar e deixar a água lá em cima? Ah, você diz, por exemplo, aqui, se tivesse já aqui uma jogar caixa assim aqui, uma já jogar Ia de ser ótimo. perfeito. Claro, melhor ainda. Você não precisaria bombear, depois já desce por gravidade. Se Pode. você tirar uma inserção de energia, porque você está entrando Tem que ser com um energia. tamborzinho, né? Só para Sim, descargas. se você tem essa possibilidade, é legal. Ou se tivesse não uma- vai precisar de uma bomba. Uma estrutura ao lado da casa, onde você tem uma cisterna elevada, já no nível pensado, para fazer isso onde você não tem precisa do uso de energia elétrica, ponto. Né? Nós temos que tirar a energia. Você quer colocar o mínimo de energia no sistema e tirar dele o máximo de energia. Eu pensei que você ia ter que tratar alguma coisinha ali naquela Mas você pode, cisterna. aí é uma questão, onde você está? Zona urbana, zona rural? O que é a chuva em São Paulo? O que é a chuva? Em área urbana, normalmente a água da chuva tem uma qualidade inferior, né? Porque tem muito carro, asfalto, indústria, né? Então aí acaba sendo utilizada a água da chuva mais para usos não potáveis. Né? Mas em área rural é perfeitamente possível usar para uso potável mesmo. Às vezes é a água de melhor qualidade que tem, é a água da chuva. Porque você pega o seu poço, ele está com cor, a água tem cheiro, dependendo do lugar na praia, né? Lugares onde você tem uma qualidade de água de chuva muito boa, também de chuva muito Se o boa. seu poço aqui, por exemplo, que a gente comentou ali, se você tem um poço raso, mas você tem uma fossa perto, pode ser que o seu poço esteja contaminado. Então, na verdade, o seu poço vai ser para usos não potáveis e a água da chuva tem uma melhor qualidade. E outra coisa assim também, né? Quer dizer, pensar nessa coisa das suas fontes, quer dizer, a situação, você está tirando água subterrânea, no caso, né, você tem um poço, tem a possibilidade, você sabe que alguém tem uma fossa, parece estar longe. Quer dizer, o monitoramento da sua água é muito importante. Você acompanhar de tempos em tempos como é que ela está, porque ela pode estar boa hoje, mas você percebe que no verão, por conta da chuva, o aumento do lençol freático, a comunicação entre uma fossa no lençol freático e o teu poço aumenta. E aí a qualidade da sua água cai. Por mais que você tenha uma demanda, se o teu poço encha, e quando você tem uma demanda, uma possibilidade de tirar mais água até, mas a qualidade diminuiu. Então, quer dizer, essa é uma outra questão. E aí, como você faz para dar a qualidade dessa água, garantir uma boa qualidade para... Para fazer a análise da água, tem uns kits que você mesmo pode fazer, ou você tem que mandar para o laboratório. Tem uns kits, mas são mais simples que você vai conseguir fazer em casa, assim. Microbiológica já não faz, né? Então, você vai conseguir pegar cloro, pH, umas coisas tipo, tem esses kits de piscina, assim. Agora, se você quiser uma análise mais completa, aí tem que mandar para um laboratório mesmo, né? Às vezes você pode coletar e levar, ou às vezes, dependendo, o pessoal vai coletar mesmo do laboratório. Né? Agora, se eu tenho uma mina d'água lá em cima do morro, não tenho risco nenhum de eu ter um antecedente nessa água. Sim. Só se ela brota de algum lugar. É muito difícil ter alguma contaminação, né? Aí isso pode ter uma contaminação de um animal que passa ali, por isso que é interessante às vezes proteger esse entorno, né? Ter essa pré-filtragem para minimizar, às vezes cai muita folha, essas coisas assim, mas não vai ser nenhum absurdo, né? Só que se você ter o cuidado de proteger ali o local da captação, não vai ter grandes questões não. Então aí a gente já começa a pensar em quantificar também esse volume de água da chuva, né? Então isso, em 1 milímetro de chuva em 1 metro quadrado de telhado é 1 litro de água, né? Então aí a gente vai ter que ver qual que é a área de telhado, vai ter que tentar puxar no lugar que a gente está em questão, qual que é a pluviosidade, quanto que chove cada mês, né? Para a gente tentar fazer essa estimativa do quanto que a gente tem de oferta de água no ano, né? Então, você pensa nessa coisa de uma chuva de 100 milímetros, razoável, né? Razoável, né? Quantos litros você consegue coletar por área de telhado? Em 100 metros quadrados, por exemplo, um lugar que chove 1.400 milímetros por ano, daria 140 mil litros de água no ano. Então é muita água e não é um telhado tão grande, né? E essa é uma quantidade de chuva que também não é nenhum absurdo, né? Então você me coloca isso aqui, você tem uma disponibilidade enorme de água chegando, só que como é que você armazena? E no geral, quer dizer, em lugares onde você não tem chuvas constantes, você tem uma área, como é aqui, né, nessa área mais tropical, né, São Paulo, onde nós estamos nessa latitude, né, você tem uma área, um período do ano seco, um período do ano
mais comum é chuva, né? Então como é que você consegue equilibrar essas coisas, né? E quando não chove... Então a gente tem uma curva, né, tem um período que vai chover bastante, a cisterna vai tender a estar sempre cheia, a gente vai usar bastante água da chuva e nesses meses de seca a cisterna vai esvaziando, né? Então a água da chuva, quando tem lugares que tem um período de seca maior, ela não vai acabar suprindo 100% da água, mas às vezes a gente consegue 80%, 90%, 99% do volume de água que a gente precisa, pode ser possível da água da chuva, mas é interessante a gente ter um plano B também. Se tiver uma situação de seca, como que a gente vai fazer, né? Tem que pensar nisso também, né? No caso da água da chuva, né? Pensar na coisa da irrigação, né? Justamente, no período de inverno, se está chovendo mesmo, você quer ter uma demanda maior, só que você vai ter uma recarga, né, do sistema muito menor. Então, que tipo, maneira de plantio, como você pensa, quer dizer, isso pode te influenciar na escolha da forma de fazer o seu plantio, o que você vai plantar no inverno, o que, né, demanda de água, plantas que demandam menos água. Enfim, que planejamento você pode montar em função, ela pode te ajudar a montar um planejamento diferente. Nessa oficina a gente está falando principalmente de águas para captação para consumo, né? Aí, por exemplo, na próxima, que a gente vai falar das águas servidas, também já tem a opção de a gente usar, às vezes, águas servidas para irrigação, por exemplo. Vamos fazer um tratamento, às vezes, de água cinza e reservar para usos não potáveis, que é um tipo de água que está sempre sendo gerada, né? A gente está sempre consumindo água, então está sempre gerando, é mais constante, né? Essa geração de água, né? De águas servidas, então eventualmente também pode ser uma fonte de água, né? E é isso, né? O potencial de captação, a gente vai ver a área do telhado, o índice de pluviometria local, a gente considera esse runoff que a gente fala, que é uma perda que às vezes acontece no escoamento de água ou no passagem de algum filtro, você perde um pouquinho, né? Então você desconta ali uns 20%, por exemplo, do total que você captaria, você desconta uma parcela que talvez você vai perder, vai vazar um pouquinho na calha, quando cai no telhado, às vezes não escoa imediatamente, demora um pouco, então tem uma perda, né? E aí as informações que a gente vai levantar, né, qualquer área de telhado, quanto tem que ser a calha, o índice pluviométrico, né, aqui tem indicação de um site de um órgão federal, né, a ANA, esse site Hidroeb, a gente consegue acessar lá, visualizar no mapa todas as estações pluviométricas do Brasil inteiro, né, de pluviométrica e também de rio, e aí você consegue às vezes ver onde você está, você vai procurar ali no mapa, né, uma estação mais próxima de você, você consegue puxar esse dado para depois usar, né, aí você, depois que você captou a água, está na cisterna, se você precisar bombear, você vai ter que ver qual que é a altura que você vai bombear, né, o espaço que você tem disponível para instalar a cisterna, a bomba, a gente falou no começo o consumo de água, né? Tem que ir levantando essas informações para você mapear, montar o seu sistema, né? Então aqui uns exemplos de alguns pré-filtros, né? Antes de entrar na cisterna água, esse aqui é o que a gente vai instalar aqui, é um filtro da Fortileve, sai da calha, passa por ele e vai na cisterna, né? É um filtro, isso vem tirar, você não quer depositar na cisterna, né? Você quer tirar uma matéria orgânica. Porque a matéria orgânica na água parada ela vai apodrecer, vai dar cheiro. Não entrar inseto, folha, galho, né? Minimizar. Ele tem uma telinha mais grosseira em cima, depois vocês vão ver embaixo ele tem uma telinha bem fininha. Então já dá uma boa filtrada na água, né? Antes de entrar na cisterna. Você já vai reservar uma água sem resíduos mais grosseiros, né? Uma pré-filtragem que a gente fala. E tem vários tipos, né? Esses são alguns filtros verticais, né, que fica na descida de água, e são os filtros horizontais, né? Quando a água cai, vai para horizontal, a gente tem a opção de alguns outros filtros, né? Esse é um que fica dentro da cisterna, né? Sim, depois a gente pode indicar. Assim. Aqui, perceba, se você procurar pela internet, filtro horizontal. Vai aparecer no você botar hoje. Mas enfim, depois a gente pode afinar aqui a apresentação. Esse aqui já é um tipo de sistema para fazer o descarte da primeira água, né? Porque às vezes quando a água cai, se ficar muito tempo sem chover, vai depositando ali uma poeirinha no telhado. E aí quando cai a primeira água da chuva, ela dá uma lavada no telhado, né? Então às vezes se você vai beber essa água, pode ser interessante você fazer o descarte dessa primeira água, né? Então vai caindo a água, vai enchendo esses tubos aqui, né? Então tá caindo a água, vai enchendo, vai subindo aqui, acumulou uma primeira água aqui. Aí ela vai começar a extravasar para a cisterna aqui, por exemplo, nesse sistema, né?
Tem os outros sistemas que o pessoal coloca uma bolinha flutuante, vai enchendo, a bolinha vai subindo, ela tampa aqui e começa a passar para frente também, né? Então, você imaginar que é cocô de pombo, eventualmente gato, sei lá, rato. Você quer que essa primeira milímetro de água que vai cair no telhado, esse tempo do começo da chuva, essa água é água de pior qualidade. Você tem uma então eu não quero que ela entre na minha cisterna. Então eu vou calcular qual o tamanho do meu telhado, quanto de 100 metros quadrados, eu preciso de 100, descartar 100 Mas não litros. precisa nem amarrar nada, pesa de água. limpa, Então, como eu vou sabe? descartar? Aí esse esqueminha dos tubos é interessante, mas você pode jogar isso dentro de um ovo, uma caixinha, uma bombona, que você vai ter que, com uma boia ou com alguma coisa que vai travar. Na hora que ela travou, o sistema vai e começa a jogar tudo para a cisterna. Quer dizer, tem maneiras de fazer. Esse é um deles. É uma água de lavagem do telhado que você vai descartar. Principalmente se for fazer um uso em beber essa água, às vezes você vai achar interessante descartar. Ainda assim dá para ser usada no jardim. Sim, exatamente. Exatamente. Toda a água tem um bom uso. Ela não vai entrar no seu sistema de Você vai potável, tornar mas a ela falar vai... em filtro ou não? Filtro? Porque eu só queria uma dúvida que eu tenho. Eu tenho uma captação do rio para colocar em horta e aspersores. E eu seguido eu tenho um aspersor entupido. E eu gostaria de um filtro, uma ideia de filtro. Mais pra frente a gente vai falar nos pós-filtro, né? Isso ainda está antes de entrar, né? Aqui já é a cisterna com os equipamentos que a gente falou que tem dentro da cisterna, né? O freio d'água, a água entra, vai para o freio d'água, uma bomba submersa com filtro flutuante, com uma boia aqui, tem mais uma gradezinha aqui antes de entrar na sucção da bomba, pegando a água lá da superfície, né? Pode fazer. Aqui mais alguns desenhos também, né? Cisterna enterrada, cisterna semi-enterrada, apoiada no solo, vai depender, que nem ele comentou, da sua situação, né? Tem situação que você já pode colocar até lá em cima, não precisa nem enterrar, ou depende do contexto do seu local, né? Então, essa né, quer dizer, de novo, você vai enterrar uma cisterna, mas ganha de energia, dependendo do tamanho, uma cisterna de 10 mil, 15 mil, 20 mil litros, né? É um buracão que você vai fazer no solo, você vai ter todo um cuidado para você estabilizar ela, para calçar, para compactar o que você tirou. Você vai peso em cima, vai passar um carro. Isso, às vezes você tem um lençol freático alto, como é que você... só que você tem que enterrar uma cisterna, como é que você enterra uma cisterna? Você cria um navio debaixo d'água que vai sofrer pressão hidráulica, né? Uma pressão da água, que tende a levantar a sua cisterna, a movimentar, você vai ter que ancorar ela. Então, as questões técnicas, construtivas, começam a entrar também na sua avaliação, porque é um investimento. Qual é a maneira melhor de fazer e qual porque você cisterna pronta, tem cisterna que você pode construir, você vai impermeabilizar no braço, né? Fibra de vidro, poliestileno, enfim, materiais. Exposição a calor tem alguma influência também? Ela ficar direto no sol ou enterrada? Nunca é legal, né? Eu acho que se você pensar na primeira, na água como elemento, você vai ver que ela não vai ficar cozinhando. É difícil, se for o mar. Então, nesse caso, enterrar. O rio está sempre sombreado. Ou se uma água que sai de alguma forma de proteger ali, fazer uma contenção em torno. O telhadinho, cobertura, palha, entendeu? O que você puder, Uma quanto barreira, mais melhor para tudo, para todos os elementos que vão estar lá, os equipamentos, né? A troca, né? Fefa, eu queria compartilhar uma experiência. Eu morei, assim, frequentei por alguns anos uma ilha na Itália que não tem, é uma ilha muito pequena e não tem nascente naquela ilha. É uma ilha muito ventosa, então, além de mais, né, vento e não tem água. A água vem com navio, mas todas as casas são feitas que nem as casas mexicanas, para vocês terem uma ideia, né? Todas brancas e sem telhado. Então eles têm a terraça em cima e é obrigatório lá em todas as casas captar a água da chuva, né? Porque eles vivem com a água potável que vem do navio, mas o resto eles fazem com essa água da chuva. E as cisternas deles estão embaixo da casa. Então, quanto é a casa, cada um escolhe o tamanho, mas embaixo da casa tem a cisterna, tem a casa. E a água, eles fazem isso, né? Tem a primeira lavagem, a água cai a primeira da chuva, lá é branco, você pode subir, né? Tudo branco. Você sobe, essa água da chuva cai, a primeira fora, e o resto vai no... E eles vivem por muito tempo, né? Porque também lá é diferente, né? Eles
chove muito, né, no inverno, e gente, eles usam essa água no verão, vão economizando. E às vezes, e aqui, agora voltando para a realidade do Brasil, eu já vi uns, quem mora bem perto da serra, né, na mata e tal, tem muito orvalho, né, e as pessoas estão captando também esse orvalho. Você fez aquele conto, né, dá 1 litro por 1 metro quadrado, então a mulher, eu falei, não acredito nisso, mas ela falava que sim, que capta água do orvalho quando não chove, quem está perto da mata, eles conseguem captar. No deserto, né, no deserto do Atacama, uma das formas de estão fazendo é isso, são telas que pegam o orvalho porque você tem amplitude térmica e na amplitude você tem a formação de névoa. Sim. É a névoa né, nesse contato com a tela, na troca das temperaturas, ela condensa e aí capta. São bandeiras de telas, como se fossem essas sombrinhas, né, com a cara embaixo e vem captando tudo, jogando para cisternas. Eles estão começando a de gota em gota, né? Tem um termo técnico que o pessoal chama que é o ponto de orvalho, que é um ponto da temperatura que a água que está no ar condensa e vira, aí você consegue captar mesmo. Que normalmente é cedinho de manhã, né? Então o pessoal coloca as telas que conseguem captar a água do ar. Você viu na China que os caras fizeram um túnel de 93 quilômetros, estão jogando água do Rio Amarelo para o Rio Yangtze, que o Rio Yangtze está secando. Os caras estão fazendo um túnel de 93 quilômetros. Essa é a loucura da engenharia. Aqui é a transposição. A transposição de rio, de bacia. Quer dizer, você pega um sistema que tem uma natureza, está configurado há milhões de anos de uma forma, uma coisa de vazão, você fala, tudo bem. São Paulo é abastecido pelo sistema Cantareira. Essa água do sistema Cantareira não iria para São Paulo. Ela é de outra bacia, ela está do outro lado do morro. Ela é bombeada, atravessa todo o morro também. É uma cascata de reservatórios gigantescos que estariam do outro lado da montanha, não iria para São Paulo. E aí você pensa que qual é o trabalho que você fez? De toda a bacia, da bacia de Cantareira, de toda a área de manancial para preservar, como é que você planta, como é que você cuida desse sistema como um todo para que ele produza água. Uma vez está feito, não é que... Quer dizer, agora... E aí você fala, quando você vai olhar os mananciais das cabeceiras, é condomínio, não tem vegetação. E aí você fala assim, fica dependendo da água que cai do céu. E agora esse controle, ou esse ritmo está completamente desgovernado. Porque nós alteramos completamente os cenários, né? As lógicas de produção de chuva garantindo esse sistema. Aqui tem um exemplo de uma cisterna pensando também no manejo do excedente, né? Então vai passar aqui, tem um filtro interno, vai passar pelo filtro e vai seguir o excedente aqui, né? Aí o excedente está indo para um jardim de chuva, né? Para aproveitar essa água, filtrando no solo também. Porque também vai sair do jardim de chuva, vai entrar num sueio, vai ir para onde? Para uma outra parte. Sai do jardim aqui, se encher também, segue para outra. Voltando, vamos voltar nessa lógica até a gente conseguir, preferencialmente, infiltrar essa água. E para reabastecer o lençol freático é uma das coisas que a gente mais quer. Né? O último, né? Eventualmente você vai chegar num corpo d'água, mas que você chegue no corpo d'água com a água com uma qualidade, sem velocidade, você não vai criar turbidez, você não vai jogar sedimento. Né? E aqui a gente tem alguns exemplos de formas de construção de cisterna, né? Essa de ferro-cimento, né? Você monta uma estrutura com a tela de galinheiro, com uma malha, uma estrutura maior, né? Uma malha pop, e vai revestindo com ferro, com cimento, né? Uma massa bem fininha. 3, 4 centímetros. Tende a ficar bem barato esse sistema, né? É fácil de construir. Isso é uma técnica que você tem que... É um tipo de trabalho que você tem que ter mão de obra. Sim. Não é 2 pessoas que vão fazer. Você precisa em 2 dias conseguir fechar. Precisa ter alguém lá dentro, depois sair pela tampa, montar uma estrutura aqui para conseguir entrar. Né? Sempre redondo. Tem que ser de redondinho. Tem que ser no quadro uma tacada só, você pode ter emenda, né? Para você não ter fissura, né? Um sistema pré-fabricado, né? Polietileno, em alvenaria. Esse aqui feito em loft também.
reservatórios elevados também, né? Vários tipos. Como é essa coisa que você perguntou, eu achei bem legal. Quando você armazena, né? Ficam esses metálicos assim, né? Fala, puta, mas cara, esse negócio esquentando, esfriando essa água. Assim, do ponto de vista da natureza da água, de novo, da qualidade, da energização, puta, a sensação que tem, assim, é que a gente tem umas caixas de barro. Filtro, sabe? Filtro de barro. Parece água mais, que ela vai estar que é isso, como se estivesse dentro da terra. Esse é o lugar da água. Só que a gente tirou, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que guardar em algum lugar. O barro, jogar o barro lá pra cima não é a coisa mais inteligente, parece a coisa mais inteligente. Sim, talvez guardar um barro embaixo. Por exemplo, o Gui fez no sítio dele, aqui na Estrada Bela, uma cisterna que é de superadouro. E aí ele ficou fritando, porque aí o que ele começou a fazer? Ele queimou, queimou para fazer como se fosse um filtro. Porque ele falou, cara, qual é o lugar que eu gostaria, que a água gostaria, que a água gostaria de ficar guardada. Ele falou, cara, eu vou fazer uma moringa. Fazer uma moringa enterrada. Como eu não posso como é que eu vou queimar? E aí ele está estudando e fazendo um processo bem longo de como é que ele está. Jogar lenha lá, queimar, tem que chegar nos 500, 600, 1000 graus na primeira queima, depois... E é isso. Como é que você queima o barro para conseguir chegar, né, no filtro. Mas é isso. Então, quer dizer, pensar nisso é a questão da altura que você precisa, que a água esteja para ter pressão, você não usar a bomba, você não tem você tem que jogar a água para lá. Depois de lá eu vou mexer com tudo com gravidade, eu não preciso mais disso. Imputar, gente. A gente colocou também algumas orientações de dimensionamento, né? Que, por exemplo, de condutor vertical e ali horizontal, né? O tamanho do condutor de acordo com a área do telhado, né? Para saber 50, 75, 100 milímetros. No horizontal, qual que é a inclinação que eu consigo colocar no condutor? Dependendo da inclinação, você consegue pegar uma área maior de telhado num tubo de 100, por exemplo, né? Por exemplo, a gente vai trabalhar com esse aqui, né, da Helena, né? Que esse tubo está sendo ali, né? Você olha ali, a gente pode depois bater o nível, né? A gente bater o nível, olhar, ali tá, você olha, ele está quase horizontal, né? Então, quer dizer, a qualidade do escoamento dele é menor. Se ele tiver né, 1%, 2%, a velocidade, a quantidade de água que ele escoa é muito maior. Né? Então, são essas. E ela pega só esse lado aqui. Não, e pega a casa de lá. De lá é os dois. É os dois. E qual que é o diâmetro das tubulações de distribuição, né? Por ponto, recomendado, meia polegada, 3/4 normalmente, né? Para cada ponto. Pode seguir. A altura que normalmente é instalado, né? Os pontos de abastecimento na casa, né? Aqui é uma lógica para a gente pensar o número de encanamentos de 15 que dá a mesma capacidade, né? Então aqui, de 15 seria 1. Um de 20 equivale a quase 3 de 15, por exemplo. Aí pensando também que às vezes se aumenta para o próximo, não é o dobro, é 3 vezes, 4 vezes. O diâmetro, a área do círculo, ela não é linear, assim, né? Ela vai, por causa da circunferência, ela vai aumentando bastante. E de caixa elevada, normalmente, é recomendado pelo menos 2 dias de consumo, né? No reservatório superior, né? Vai ficar tranquilo, né? Você fez a tua própria demanda, você tem 2 dias de autonomia. Se dá algum problema no sistema, você tem também mais um dia para ir atrás, resolver e tá tranquilo, né? E aí algumas formas de transporte de água, né? Aqui no caso tem um carneiro hidráulico, que é usado bastante também em área rural, né? Que ele usa a própria pressão da água para bombear, né? Então ele normalmente tem uma diferença de nível do ponto de captação, cai para o carneiro, assim, você precisa ter uma diferença de nível, né? Aí cai no carneiro, ele bombeia mais alto, né? É um sistema sem uso de energia, né? O carneiro dá uma tecnologia. Tem alguns que vai batendo, né? Tá fazendo um barulho, né?
Mas ele aproveita, acho que pelo menos um terço só. Ele perde um pouco, ele perde ali mesmo. Ele tem uma dispensa de 2 terços, né? 10 a 20% de eficiência e bombeia água até 20 vezes a altura original, né? Você Então, joga o resto numa caixa d'água e põe a bomba. mas ele fica perto do próprio rio ali, vai ficar perdendo Ou ele segue o curso de novo. sim. Porque se você não tem o negócio, você fala assim, então, eu demoro mais para encher. Vamos imaginar, você pegou, fez a captação lá no posto horizontal, usou um terço e você perdeu um terço. Você fala, você vai fazer na tua conta, fala, tá bom, eu preciso de 2, ele vai encher minha caixa d'água num dia, meio-dia ele vai encher. Deixou a chave boia, se não encheu a bomba joga e se encheu, encheu. Aí tem alguns modelos que já são prontos, tem uns mais artesanais também, né? Com garrafa PET, esse aqui por exemplo. Ele fica também bombeamento manual, né? De poço, tem lugar que é uma alavanca que você consegue tirar água subterrânea de um poço através de bomba manual, né? Roda d'água também. Você utiliza. Roda d'água também é muito interessante. Né? Você tem declividade, é um tipo de sistema incrível, né? Com o poder de bombeamento muito grande, a vazão pequena também. Exato. Você tem a condição de girar essa roda d'água, pô. Você também vai tirar um tubo do rio, né? Que vai jogar, vai ficar girando a roda d'água e ela vai bombeando a água lá pra cima também, sem uso de energia, né? Ali são 2 tipos de água usada, né? Uma que está sendo extraída e a outra como movimentar, né? Isso. Como a parte de fazer a parte. Exatamente. Quem movimenta não é a água que você está captando. Pode ser qualquer outra. É a água do curso d'água. Você pode dar a caixa, como a caixa d'água ali, você pode desviar essa água que captou de uma nascente. Pode estar interligada direto. É essa água que vai ser bombeada. O que move não é a água que você. Joga uma água na palheta, né? E a outra que ela vai mover a palheta e vai puxar de outra tubulação, fazer a sucção, né? E jogar lá pra cima. E o mais convencional também que é a bomba hidráulica elétrica, né? Que é uma energia elétrica. Não, você solar, mas assim, aí você vai pensar assim, você tem, aí te coloca questões de manutenção, né? Depende do lugar onde você está isolado, pô, preciso de 2 bombas, né? Vou ficar revezando porque, né? Então, quer dizer, como é que você implanta isso? Ah, tem facilidade de manutenção? Não tem, né? O solar, o sistema, todo equipamento que você põe, ele vai te colocar uma questão de manutenção. Né? Então, isso você tem bem equalizado, porque você pode investir mais alto no equipamento que te dá depois uma autonomia muito grande.